Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Quando eu era pequena, eu sempre quis saber se artista era gente de verdade. Se já tinha sido criança, adolescente chato, adolescente divertido. Eu sempre tive dessas dúvidas. E bailarino, então? Será que bailarino sempre foi bailarino? Como é que será o universo do corpo? Eu não tinha muita noção do tamanho da coisa, né? Então... Tá viajando em todos os palcos, né? Assim, é um sonho incrível. Conseguiu criar uma linguagem, não é? Que essa linguagem é reconhecida hoje no mundo todo. Eu me recordo muito, porque era uma rua de um único quarteirão, chamava-se Barão de Lucena. E, quer dizer, éramos uma turma e minha casa sempre foi o centro da rua, ou seja, todo mundo ia para lá. Às vezes a gente chegava de tarde, estava assim, um café colocado à mesa, assim, 14, 15 pessoas, nenhum lá de casa, todos ali. Eu morei nessa casa praticamente desde que eu nasci. Eu era tímido, mas acho que sempre fui muito tímido. Nesse sentido, nunca fui de ter muitos amigos, nunca fui de sair muito, né? Eu vivia muito mesmo ali na rua, naquele mundo daquele tamanho só. Eu, na verdade, sempre fui muito esquisito. Eu, a vida inteira, escutei música clássica, desde que eu sou menino, muito criança. E depois disso, eu era muito um cara meio solitário também, então, mas eu acho que o que me salvou foi rock and roll. Quando eu descobri Beatles e Rolling Stones, a minha vida mudou para muito melhor. A gente gostava mesmo de jogar futebol o dia inteiro na rua, era isso que a gente fazia, né? De moleque. Minha mãe sempre teve uma ideia bom, eu não quero que ninguém vá para a casa de ninguém, agora tragam quem vocês quiserem para cá. Então sempre foi dessas casas que ficou com mesa posta de 7 da manhã a 10 da noite. Todo mundo almoçava, lanchava. Minha mãe ainda é uma pessoa linda, vai fazer 93 anos, de uma lucidez incrível, muito aberta. Ela deixava a casa aberta, totalmente. Meu pai se refugiava no fundo da casa, no quarto dele lá, com a musiquinha dele, com a leitura dele, e ela e o pau comia aqui na frente. Tínhamos duas, na época eram radiolas, música o dia inteiro, e uma bateria no fundo. Então era um auê total. Fui uma criança muito espevitada, assim, muito ativa. E aí acho que é por isso que minha mãe colocou no balé bem cedo, para ver se gastava energia, né? E aí eu tomei gosto pro balé. Então, desde 6 anos que eu estudo balé. E aí eu passei pelo Compasso, a academia de dança na época. Depois passei no Palácio das Artes um pouquinho, até fazer audição pro corpo. Mas desde pequenininha, minha vida é teatro, tchutchu, balé. Quando eu era pequena, eu fazia espetáculos, assim, chamava as vizinhas
programava, escolhia música, fazia programa. E minha mãe tinha que chamar toda a vizinhança para pagar ingresso, porque era um jeito de ter um dinheirinho, Então, assim, desde pequena tinha essa criatividade em torno da dança. A dança movia para isso, sempre. De juntar grupos, de fazer isso, de desenhar, fazer programa, né? Então, toda a coisa da profissão já estava ali. Na verdade, eu nunca quis aprender dança. Sabe, dos irmãos, eu fui o único que não fiz dança. Eu sempre quis fazer música, estudei um pouco de violão clássico, essas coisas, além da bateria, que veio logo depois, na verdade. Mas eu comecei com dança por um puro acaso, um mero acaso. Fui assistir um espetáculo de uma companhia amadora e tal, falei, pô, quero fazer isso. Comecei a estudar, aí depois, um tempo depois, eu assisti um espetáculo de uma companhia profissional mesmo, que se chamava Batdor, que era uma companhia de Israel, que hoje o Batdor se tornou o que é hoje o Batsheva. Eu saí de lá completamente alucinado, chapado, falei, é isso que eu vou fazer, e foi o que eu fiz. De tudo, pesar do peso, pesar do mundo sobre si mesmo. Uma coisa que foi nascendo, quer dizer, a minha irmã a Miriam fazia dança, eu comecei a fazer também, aí os outros irmãos começaram a fazer e tal, o Paulo fazia teatro, mas todos nós namorávamos bailarinas também, então criou-se um núcleo ali onde todo mundo mexia com dança. Eu fazia teatro e lá, uma certa época, um diretor que eu gostava muito, que escreve também, escrevia para teatro, Zé Antônio de Souza, ele teve muito problema com a política na época, né? Isso devia ser já dos anos 70, provavelmente. Ele teve que sair de Belo Horizonte e foi para São Paulo, onde ele não era tão conhecido assim, porque já estava aqui. Já estava ficando muito perigoso e ele resolveu se mudar para São Paulo. E a partir desse momento também eu ainda acho que ensaiei uma ou duas peças, mas não quis saber mais de teatro depois disso. E no caso, a Mirinha, que é minha irmã, estava trabalhando num grupo de dança, o Rodrigo também entrou, depois o Pedro. Eu comecei a trabalhar com esse grupo porque eu achava que era uma linguagem menos engajada. Engajada no sentido, não que eu não era a favor do engajamento nessa hora, politicamente era bastante a favor, mas eu achava que era uma linguagem mais ampla, sabe? Mais dinâmica, não precisava, vamos dizer, se ater ao texto, né, ao verbo. Essa que foi a coisa, quer dizer, existia o grupo Transforma, que era da Marilene Martins, que era um grupo amador, mas que foi muito importante para trazer a dança moderna para Belo Horizonte, tudo. E quando nós resolvemos, quer dizer, que nós queríamos ser profissionais, levar a dança como profissão, a única saída era criar o próprio espaço, né? Porque não existia uma companhia profissional. O que nós fizemos foi criar a nossa própria companhia, nosso próprio campo de trabalho, né? Essa turma toda que estava junto já há alguns anos, trabalhando e pensando dança. Fui influenciado muito também na época pelo Alvin Ailey, que é uma companhia que existe até hoje, uma companhia americana do Harley. Fiquei muito encantado com esse tipo de linguagem, essa outra maneira de olhar a dança, porque até então o que tinha perto da gente era dança clássica, né, de repertório, mas esse grupo de trazer professores de fora. Às vezes a gente conseguia juntar algum dinheirinho, e então esse grupo ia estudar em Buenos Aires, que já era, você tinha muito mais opções lá. E daí eu imaginei de fazer então um grupo profissional mesmo. Nós éramos 6 irmãos na companhia. E, bom, meu pai só tinha aquela casa,
mas minha mãe muito doida, conversando, o Paulo, na verdade, foi o que armou isso e tal, de tentar convencê-los de sair de casa e nos deixar. Então, foi o que aconteceu. Eles saíram, deixaram a casa para a gente criar a central do Grupo Corpo, alugaram um apartamento que nós prometemos assim, sempre pagar os aluguéis, que eles não se preocupassem. Nunca pagamos, porque a gente não tinha puto, a gente era duro, a gente não tinha dinheiro. Então, foi assim que aconteceu. Nessa época veio Oscar Arraes, que era um coreógrafo argentino, veio com o grupo dele, que também fazia um trabalho bastante interessante, que influenciou muito os primeiros trabalhos do Corpo, inclusive porque o primeiro trabalho que nós fizemos, a coreografia, era do Oscar Arraes. O grande desafio primeiro foi Maria Maria, foi um grande sucesso. Talvez tenha sido o maior sucesso em toda a história da dança brasileira. Eu falo sucesso internacional, não era só no Brasil. E depois, para sair de Maria Maria também é muito difícil, porque era muito mais cômodo ficar aí, não é? Comercialmente foi muito importante, foi o que nos deu a chance de construir essa sede que a gente está hoje, de estruturar mais a companhia, principalmente em relação das condições de trabalho deles. E eu sempre tenho que agradecer a esse trio do Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arraes, que já eram 3 pessoas, 3 artistas completamente consagrados, né? E o Grupo Corpo era um bando de gente jovem aí, mas eles acreditaram nesse trabalho e entraram de cabeça mesmo, e foi isso que resultou nesse grande sucesso. Depois o problema disso, você vai ficar Maria Maria o resto da vida? Tá bom, você viajava pelo mundo, essa coisa toda, mas a gente anda para frente, né? E esse é um pensamento que a gente sempre teve aqui, muito forte, sabe? De sempre procurar alguma coisa que a gente não conhece ainda.